Salve, irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma aula daquele estudo de quarta-feira que nós liberamos toda quarta, um vídeo, onde nós estamos falando a respeito de construir um lar cristão, mas na verdade nós estamos vendo como reparar alguns problemas que acontecem em nossas vidas, alguns problemas que vão aparecendo no decorrer da vida familiar ali e que vai criando rachaduras nesta construção e que nós então precisamos remendar, precisamos correr para solucionar esses problemas. E é sobre isso então que essa segunda parte dos estudos trata. Ela vai tratar então desse auxílio que nós precisamos ter para reparar problemas já existentes. Então não é como será um lar cristão, mas assim, problemas que já foram criados e agora precisamos solucionar. Vamos então ver algumas questões muito interessantes do nosso estudo de hoje. Eu compartilho então a minha tela com vocês. Aí está, irmãos, preparos necessários. Então, como eu falei, sempre há necessidade de reparos com o passar do tempo. Hoje nós veremos a graça que vem da cruz de Cristo. Nós vamos ver questões importantes a respeito da cruz de Cristo e como que nós podemos então lidar com essas dificuldades. Uma vida de humilde dependência de Cristo equipa-nos para enfrentar as tempestades da vida. Hoje nós vamos reconhecer que somente a graça de Deus revelada na cruz de Cristo será capaz de equipá-los para enfrentar as tempestades da vida. Nós vamos identificar áreas em sua vida em que não vivem pela graça, mas pelas obras. Nós vamos traçar as raízes de algumas áreas de sua vida em quem tem enfrentado sofrimento por não viverem momento após momento na dependência de Cristo. E começo com uma pergunta. Você consegue identificar áreas na sua vida em que esteja vivendo mais pela própria força do que pela graça de Deus? Pausa. Tenta aí pensar. É muito mais fácil nós olharmos os defeitos dos outros do que os nossos, mas é muito mais importante observarmos os nossos do que os dos outros. Pois a partir do momento em que eu observo os meus problemas, que eu vejo onde que a graça de Deus não está agindo na minha vida, que eu percebo que eu estou agindo mais pela carne do que pela fé, quando eu entendo isso na minha vida, é que então o Espírito Santo começa a trabalhar para que haja transformação. Por isso, reflita um pouco a respeito disso. Antes de continuarmos, vamos fazer uma pequena revisão, porque nós já vimos sobre a necessidade do coração humano, aquela questão de que o coração humano está vazio e ele precisa ser preenchido. E este vazio que tem no nosso coração é exatamente o espaço que Deus deve preencher. Por isso, se nós sairmos por aí tentando preencher este vazio, nós vamos tentar preencher ele de muitas formas e nunca estará satisfeito. Só estamos satisfeitos quando Cristo, então, ocupa este lugar que lhe pertence. Percebemos que adoramos a Deus ou os ídolos que tomam o lugar de Deus. Então, quando o coração está vazio, nós criamos ídolos dentro do nosso coração para ocupar o lugar de Deus. E aprendemos que os momentos difíceis de nossa vida revelam justamente esses ídolos. Então, muitos problemas dos quais nós passamos na vida familiar, no casamento, no relacionamento com o próximo, são problemas que revelam o nosso coração, revelam ídolos que estão lá dentro que nós não percebemos, porque muitas vezes nós estamos direcionando o problema para o outro. E é justamente como eu comecei falando, precisamos olhar para o nosso coração, para identificar esses ídolos e esmagar, quebrar, expulsar esses ídolos, para que Cristo, então, entre e reine absolutamente em nosso coração. É muito importante, né, observarmos que a questão dos ídolos não é uma questão se você tem ou não ídolos. A questão é identificar quais são os ídolos. Pois a Bíblia deixa claro que todos nós temos ídolos, diversos ídolos no coração. E à medida em que nós vamos tirando ele do coração, do coração, Cristo vai então ocupando este lugar. Por isso é importante identificarmos esses ídolos. E hoje veremos o que fazer quando esses ídolos ficam expostos. Eu falei que nós precisamos tirar, mas como que nós podemos tirar esses ídolos do coração? Será que basta simplesmente eu pegar e falar assim, agora eu sei que eu tenho um ídolo aqui e eu não vou mais adorar esses ídolos? Será que é tão fácil assim?
É isso que nós vamos aprender hoje. Efésios, capítulo 2, do versículo 8 ao 9, Paulo diz o seguinte: Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Romanos 1, versículo 17 diz: Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então nós podemos ver aí a importância da fé, né? Que a salvação vem somente pela fé. Fé significa o quê? Fé significa confiar. Fé significa depender da obra de Cristo, que a obra que Cristo realizou por meio de sua morte e ressurreição na cruz. Não significa aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que eu busco. Não significa o meu empenho em alcançar alguma coisa, né? Existe uma ideia em nossos dias que quanto mais eu acreditar que uma coisa vai acontecer, é mais provável que ela venha a acontecer. A Bíblia vai tratar isso também como obstinação. Então, nós precisamos estar atento para identificar, pois a fé não está relacionada às coisas, mas está relacionada a uma pessoa, a obra de Jesus Cristo. É somente aquilo que Cristo fez por nós. Então, fé significa confiar e depender na obra de Jesus Cristo. A salvação é um ato gratuito de Deus, enquanto ele mesmo assumiu o custo da vida de seu filho. Então, a salvação não foi algo que nós conquistamos, não foi algo que nós lutamos para ter. Não, a salvação foi algo que Cristo conquistou, que Cristo entregou a sua vida e que Deus enviou o seu filho para justamente para que ele pudesse cumprir esta obra. Então, a salvação é um ato gratuito de Deus. Não, por causa do pecado, nós não merecíamos esse amor de Deus, mas Deus amou o mundo, que enviou o seu filho para este mundo para morrer, justamente para que pudéssemos ter a salvação. Então, a salvação é um ato gratuito de Deus. Não depende daquilo que eu faço, depende daquilo que Deus fez. Ezequiel 36 e 26, versículo 26 e 27 e o versículo 31 vamos dizer o seguinte: Dar-vos-ei coração novo, e porém dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Terei nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Percebe? Veja, então vos lembrareis dos vossos maus caminhos. Isso só vai acontecer, ou seja, perceber os caminhos errados nos quais nós andamos, só acontece no momento em que Deus nos dá um novo coração e um novo espírito. E assim nós podemos andar de acordo com a sua vontade. Então, quando isso acontece pela ação do Espírito Santo, nós então somos convencidos do pecado das nossas vidas. Então, vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Cada vez que eu tenho um encontro mais profundo com Cristo, mas eu olho para minha vida, eu tenho nojo de muitas coisas que eu fiz e ainda faço. Mas conforme Deus vai abrindo meus olhos, eu vou vivendo para anular essas coisas na minha vida. O novo coração só tem aqueles que estão em Cristo. Esse novo coração, então, para perceber esse pecado na minha vida, eu preciso ter um novo coração em Cristo. Em Cristo somente nós somos uma nova criatura, uma nova criação. O que estava morto, que é aquela pessoa que seguia pelos maus caminhos, agora vive. E toda a nossa vida interior, ela é renovada, ela é transformada. E não foi um esforço que nós fizemos para essa transformação. Porque pelo nosso próprio esforço, nós continuamos nos caminhos que nós achamos que devemos seguir. Então, precisamos de humildade. No momento em que Deus transforma o nosso coração, precisamos de humildade para reconhecer os nossos maus caminhos. E aí, toda a nossa vida interior é renovada, e não por esforço, mas pela graça de Deus. Deus vai abrindo meus olhos, e eu vou reconhecendo o pecado, e eu vou me convertendo dos meus maus caminhos. Deus vai abrindo meus olhos, eu vou reconhecendo pecados, e eu vou sendo transformado, me arrependendo dos meus maus caminhos. E assim,
é a vida cristã, a vida de santificação. Por isso, nós precisamos enxergar a graça, a ação da graça de Deus nas nossas vidas e como ela coopera para a santificação. É comum encontrarmos aqueles que recebem a salvação pela graça. Todos nós, todos que eu conheço, pelo menos, acreditam que a salvação veio pela graça. Mas depois, muitos crentes que eu olho hoje estão procurando viver a vida cristã pelas obras. Acredito que isso aconteça em alguma medida na vida de todos nós. Acreditamos em algum sentido que nós somos capazes de abandonar o pecado e viver uma nova vida de acordo com a nossa própria vontade. Então, eu sempre gosto de pegar atos extremos. Então, vou pegar um marido que acaba batendo na sua esposa. Marido que ele, então, acaba agredindo a sua esposa. E ele chega a ele sabe que aquilo é ruim. Ele sabe que aquilo não está certo. Ele sabe que aquilo não deve ser feito. Ele sabe que aquilo é covardia, que ele tem mais força do que a mulher. Contudo, se ele fala assim, eu nunca mais vou fazer isso, ele vai continuar, em um momento ou outro, ele vai acabar cometendo aquele mesmo erro. E por que que ele vai cometer? E aí o que que vai acontecer? Ou ele consegue, por um bom tempo, não fazer isso e fica orgulhoso de que agora ele é uma nova pessoa, ou ele consegue, ou ele falha constantemente e ele acaba, então, frustrado por não conseguir. Essa é o resultado de quando nós vivemos pelas nossas próprias forças. Acabam se esquecendo de depender de Deus a cada momento, vivendo a vida pela fé na provisão de Cristo. E acabamos confiando na nossa própria vontade, no nosso próprio querer. Eu consigo não fazer mais isso. Então vai cair na autossuficiência, que eventualmente leva ao orgulho pelo sucesso ou ao desânimo pelo fracasso. Mas vamos analisar um pouco essa situação deste marido que acaba agredindo a esposa de algum momento, aquela esposa que acaba ofendendo e diminuindo o marido por algum motivo. Sempre vai ter o quê? A insegurança, o medo por trás ali. Aquela insegurança, ela é causada por alguma coisa. Aquele medo que leva à agressão, né, que nós reagimos conforme um animal, acabamos agindo da maneira que não deveria, seja por palavras, seja por força, acaba sendo uma reação a algo que nós não queremos que aconteça conosco. Então, esse medo e essa insegurança é que estão causando, então, um ato de uma agressão verbal ou física. E aí, nós estamos tentando reter a agressão em vez de entender o que causa a agressão. Então, a mulher não vai parar de gritar, de diminuir, de menosprezar, de humilhar o marido, se ela não entender o porquê que ela está fazendo aquilo no seu coração. Qual é o problema do coração dela que está fazendo com que ela mude? Então, nesses atos de tentar mudar, perceba que é o coração que precisa ser transformado e não a atitude. E é justamente quando nós tentamos viver pelas nossas forças e não pela graça, nós estamos tentando mudar a atitude. Mas quando nós vivemos pela graça, o que está sendo transformado é o coração. Então nós precisamos disso. Então, veja só, veja os Gálatas lá em 3:3, eles estavam cometendo um grave erro. Veja só. Sois assim insensatos, que tendo começado no espírito, estejais agora nos aperfeiçoando na carne? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês, que eu faço para mim também. Será que eu estou sendo insensato a ponto de menosprezar que a obra que começou com o espírito vai terminar com o meu próprio esforço? Não. Nós devemos estar atentos, pois o nosso aperfeiçoamento continua sendo pelo espírito. O erro dos Gálatas foi justamente tentar um aperfeiçoamento pelas obras da carne. A verdade é que nós precisamos de Cristo, tanto para a salvação quanto para a santificação. Se nós não tivermos a ação de Cristo no nosso coração, nós continuaremos caindo no pecado. Crises no lar muitas vezes servem para fazer com que dependamos única e exclusivamente de Cristo. E nós estamos nos debatendo. Nós achamos que temos que mandar o marido embora, nós achamos que essa mulher é uma mulher rixosa, nós achamos que os filhos só dão problema, antes não tivesse tido filho. E a palavra de Deus nos diz que filhos são herança do Senhor. Então perceba que tentar mudar pela nossa força só vai trazer mais dor, mais angústia, mais desespero,
mais ansiedade, mais sofrimento. Agora, a tranquilidade de buscar a Deus, a graça do Senhor, de compreender o seu coração, vai trazer transformação na sua vida e vai trazer transformação na vida daqueles que estão ao seu redor. Acredite nisso. Gálatas 2, do 19 ao 21, diz o seguinte: como se vive a vida cristã? Então vejamos o que Gálatas vai nos ensinar a respeito disso. Porque Paulo, vai nos ensinar a respeito disso. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Cristo, para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Não anulou a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então veja, se a justiça é mediante o meu próprio esforço, a morte de Cristo era em vão. Então, continua sendo por Cristo. Então, eu tenho que me entregar a Cristo, eu tenho que esperar em Cristo, eu tenho que buscar a Cristo. A vida cristã é, por definição, a vida de Cristo em nós. Enquanto Cristo não agir em nós, enquanto nós não vivermos esse Cristo em nós, não existe vida cristã. Existe alguém que compreendeu o Evangelho, mas não alguém que vive o Evangelho. Resolver problemas pelas nossas próprias forças acaba por não transformar o nosso coração. Nosso coração enganoso procurará sempre a solução mais fácil, não a mais correta, de acordo com a vontade de Deus. Então, este marido, que acaba batendo na esposa, que ele não consegue mais mudar, ele mesmo é capaz de ele querer dar uma solução para isso, para que isso não aconteça mais. Essa angústia de saber que ele está fazendo errado e essa tentativa de mudar e não conseguir mudar pelas próprias forças, vai levar ele a uma frustração tal que ou ele acaba com a vida da esposa, ou ele manda a esposa embora e se divorcia, ou ele acaba se suicidando. Os problemas, então, eu estou usando, claro, um problema extremo, mas nas pequenas coisas das nossas vidas são assim também. São essas coisas que acabam trazendo problema para o nosso coração, para a nossa vida cristã. Então, nosso coração enganoso, ele sempre procurar a solução mais fácil, não a mais correta, de acordo com a vontade de Deus. Então, ao buscar a solução mais fácil, eu tento, então, resolver algo que eu não tenho capacidade para resolver. Então, precisamos viver a vida de Cristo. Observe as boas novas que Paulo dá lá em Coríntios, no 2 Coríntios 5:21. Cristo morreu pelos nossos pecados, livrando-nos da morte. Cristo nos fez sua justiça. Ganhamos a própria justiça e vida de Cristo. Nada do que fazemos ou deixamos de fazer nos tornará mais ou menos filhos de Deus do que já somos. Percebe? Não há nada. Toda a obra da salvação e da santificação vem por meio de Cristo. Sem Cristo, não há transformação, não há santificação, não há salvação. E aqui é bom entendermos isso, porque às vezes a gente está lutando, achando que nós, por causa das nossas atitudes, nós estamos nos tornando menos filhos de Deus. Por isso que a gente tenta pelas nossas forças, é o orgulho lutando para ser alguma coisa. Agora, na medida em que eu me humilho na presença do Senhor, que eu me torno humilde, que eu me torno fraco na sua presença, é então que eu estou pronto para ter uma ação do Espírito Santo e ser transformado por ele. Nós já somos filhos de Deus. Nada vai nos tornar mais filhos de Deus. Seja humilde e deixe com que Deus conduza a sua vida, motivando-nos a cada dia a sermos mais íntimos do Senhor. Ou seja, é justamente nesse momento em que eu me rendo. A graça de Deus, ela não vem para fazer com que eu continue no pecado, como muitas pessoas acreditam. Por isso que tem gente que se debate aí, porque acredita que se ele não fizer alguma coisa, ele vai ser menos filho de Deus. E que se, então é fácil então deixar só que a graça haja por si só, né? Mas acontece que na medida em que eu me entrego e deixo que a graça haja de alguma maneira em minha vida, intensamente em minha vida, não de alguma maneira, mas intensamente em minha vida, ela vai motivar-nos a cada dia a sermos mais íntimos, mais dependentes, mais confiantes
mas humildes na presença do Senhor. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Percebe? É nele que nós somos feitos justiça de Deus. Então, vamos ver um pouco como nós podemos enfrentar as tempestades da vida. Muitos acham que não tem escolha a não ser o pecado. Então, no momento de muita dificuldade, momento de luta, momento de tribulação, momento que está dando tudo errado na sua vida, que as coisas não estão bem, muitos acham que não tem escolha a não ser o pecado. Então, muitos se sentem como vítima da situação. Ah, se não fosse o problema que está acontecendo. Então, vamos pegar o caso, né, de uma mulher, deste marido, que a mulher é rixosa, que a mulher fica brigando com ele, que a mulher fica pegando no pé dele, que ela nunca está satisfeita com nada que ele faz, que ele não, e ela está ali brigando com ele. E ele então olha para a situação e vê que a esposa dele não vai mudar, que não tem mais solução, e ele então coloca-se como uma vítima da situação. Ah, mas eu não faço nada, não tem como, ela está certa, eu não presto, eu sou um fraco, eu não consigo fazer as coisas que eu tenho que fazer, e aí se coloca como vítima da situação, então vai e se separa da esposa, escolhe pelo pecado em vez de colher, né, por Cristo. Então, as pessoas se sentem como vítima da situação e acabam optando pelo pecado. Às vezes elas entendem que as circunstâncias são tão graves, né? Por exemplo, alguém no seu emprego diz para você que você precisa fazer determinada coisa, que você sabe que aquilo é pecado. E você sabe, então, que só você trabalha, a sua família inteira depende do seu emprego, e se você falar que não, já está bem claro que você vai ser mandado embora, e você então fala assim, bom, veja, fui forçado pelas circunstâncias, senão eu seria mandado embora, e acaba optando por isso, né? Optando pelo pecado em vez de optar. Então, veja, a confiança está no dinheiro que aquele emprego te dá e não na fé, não em Deus, não entregue a Jesus Cristo. E acaba, então, ofendendo a Cristo, né? Dando mau testemunho, justamente porque confia mais nas obras, mais na carne do que no Espírito. São incapazes, né? Tem muitas pessoas aí que dizem que são incapazes de resistir à tentação, que não tem como, a carne é fraca, né? Usa esse discurso da carne fraca, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca para poder. Então, usam errado a Bíblia e se colocam ali como coitados, né? Pecado, tive que cair, tive que trair minha esposa, não tive escolha. E aí vai, né? Esse é discurso comum de um pecador, né? Mas a capacidade de nós resistirmos ao pecado se encontra em Jesus Cristo. Nós vamos pegar Romanos 6, né? E aí pode abrir a sua Bíblia e fazer anotações que vocês quiserem, que é muito importante essa passagem, que ela vai nos mostrar como que nós podemos resistir, né, ao pecado, como nós encontramos em Cristo a força para resistir. Então veja, lá no versículo 3 e 4, nós vamos perceber que nós somos batizados para viver em novidade de vida. Nós não fomos batizados para continuar vivendo a mesma vida que a gente vivia antes. Se Cristo agora vive em mim, eu sou uma nova criatura. Eu já estou livre do pecado. O pecado já não tem mais domínio sobre a minha vida. Eu sou uma nova criatura. Antes eu era escravo do pecado, acreditava que eu tinha que fazer justamente aquilo. Agora que eu vivo pela fé, não adianta mais, eu posso virar para o meu patrão e falar assim, ó, isso daí eu não faço, isso vai contra os meus princípios e eu não vou, eu prefiro agradar a Deus do que aos homens. Ponto. Você não só se posicionou corretamente em não fazer aquilo que estão te mandando, você deu uma demonstração de fé, pois você demonstra que você depende mais de Deus do que dos homens, e você deu seu testemunho para aquela pessoa. Imagina, mais para frente, aquilo Deus pode usar justamente esse seu testemunho para converter o coração dessa pessoa. Então, a nossa velha natureza em Cristo, ela foi crucificada justamente para sermos libertos do pecado, para que possamos dar uma boa testemunho, um bom testemunho de Cristo nas nossas vidas. A nossa velha natureza já não tem mais domínio sobre nós. Não adianta a gente falar assim, a carne é fraca. Não, não existe mais isso. O Espírito que habita em nós nos dá tudo o que é necessário para vencer o pecado. Então, para resistirmos ao pecado, nós precisamos, primeiro, entender que nós morremos para o pecado.
Segundo, não permitir que o pecado reine ou domine nossa vida. E terceiro, tomar a decisão de entregar o nosso corpo a Deus e não ao pecado. Então, veja, precisamos entender que morremos para o pecado. Não permitir que o pecado mais reine ou domine nossa vida. Aí, Arthur, mas você não está falando então que tem que ter alguma coisa da nossa luta? Sim, mas essa luta se dá de joelhos e por meio da palavra, não por meio da força, não por meio da resistência, né? Eu sou resistência. Não, não tem nada disso. É ali, ó, de joelhos, muitos dos nossos pecados nós vencemos de joelhos, pois é justamente no momento que nós nos humilhamos é que Cristo age. Agora, se for na força, se for na resistência, isso mostra o orgulho. Eu não vou ceder. Isso é orgulho. Você vai cair em algum momento, ou pela conquista ou pelo fracasso. Tomar a decisão de entregar o nosso corpo a Deus e não ao pecado. Né? Então, é isso que é se colocar de joelho. Meu corpo pertence a Ti, Senhor. Então, que Deus possa transformar esse nosso coração pecador. Então, qual é a chave para a vida cristã? Primeiro, precisamos reconhecer a nossa incapacidade de qualquer coisa sem Cristo. Não podemos ser transformados sem que haja a ação de Cristo em nós. Então, aí você vai me dizer, então é só sentar de joelho e orar, me ajoelhar e orar e pronto. Sim, é se ajoelhar, orar e levantar e fazer aquilo que agrada a Deus. É simples assim. É simples assim, mas não é tão simples assim, porque o nosso coração, ele vai estar lá, tentando dizer o contrário. Levanta. Ficar de joelho não vai resolver nada. Vai lá e resolve esse problema. O problema não está no seu coração, o problema está lá, é no que os outros estão falando, nos outros estão fazendo. Você vai ficar sem emprego se você fizer aquilo que eles estão te falando. Se você não fizer o que ele está te falando, o que o seu chefe está falando, você vai ficar desempregado. Como se o emprego que você tem não fosse Deus que vai se dado. Então, a partir do momento que aquele patrão não está fazendo com que você peque contra Deus, é momento de você sair e Deus recompensará. Sim, é assim que a fé funciona. A fé nos conduz à humildade na presença do Senhor. Precisamos reconhecer a nossa incapacidade de fazer qualquer coisa sem Cristo. Precisamos viver na dependência dele a todo tempo. Todo tempo é Deus que vai transformar. A cruz é o segredo da salvação e da santificação. Então é a cruz, né, que vai nos conduzir para a salvação. Isso todos nós sabemos, todo crente sabe que é a cruz que nos leva à salvação, mas a boa parte que todos nós esquecemos é que é a cruz também que nos leva à santificação. Concluindo, a santificação não é uma tentativa de ser como Cristo, mas é o resultado de Cristo viver em mim, viver em nós. Enquanto não nos libertarmos de sermos como querem que sejamos, como os outros querem que a gente seja, ou de ser o que desejamos, ou né, buscar os nossos sonhos, eu acho que eu tenho que ser assim, enquanto eu não desistir disso, não libertar disso, não existe a possibilidade de sermos Cristo. Porque para o mundo ser como Cristo é loucura, e para o nosso coração ser como Cristo é fraqueza. Percebe? Enquanto nós tentarmos ser o que os outros querem que nós sejamos, ou buscar ser aquilo que eu acho que nós devemos ser, nunca seremos Cristo. Nunca seremos a imagem de Cristo. Porque para um é loucura, para o mundo é loucura ser Cristo, e para o nosso coração é fraqueza. Então, para enfrentar as tempestades da vida e, acima de todas elas, a tempestade da natureza pecaminosa que em nós se encontra, precisamos viver pela fé na provisão que a graça de Deus oferece na cruz e na ressurreição de Jesus Cristo. Espero, irmãos, que vocês tenham gostado, que esse estudo tenha ajudado vocês neste momento, nos momentos de dificuldade, a sermos mais humildes e dependentes de Cristo, para que possamos ter uma transformação do nosso coração que seja verdadeira e eficaz, e assim toda a nossa vida ser transformada para a honra e glória do nosso Salvador. Que Deus os abençoe, uma ótima semana a todos e até domingo, se assim Deus permitir.